Olá, mulheres de fé. Quero te fazer uma pergunta. Você está pronta para entrar na tenda? O Senhor tem falado muito comigo sobre esse tema essa semana. Na verdade, no devocional de hoje foi isso que o Senhor ministrou no meu coração e eu senti de trazer para vocês. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor fale no seu coração, para que o Espírito Santo tenha liberdade para falar, para se mover e para personalizar essa palavra de acordo com o que você precisa ouvir em nome de Jesus. Amém? Esse estudo hoje está baseado em Números 8:24. Enquanto eu faço a introdução, você pega sua Bíblia e leia comigo, tá bom? Nem todo mundo que deseja entrar na presença está preparado para sustentar o que a presença exige de você, exige de mim. Será que você está preparada para sustentar Deus, ele não chamou os levitas para entrar na tenda por emoção. Ele estabeleceu um tempo, um processo e uma estrutura para que eles vivam lá, para que eles suportem a presença, a graça, o mover de Deus. E a leitura da palavra está, né, lá em Números que diz assim: da idade de 25 anos para cima entrarão para fazer o serviço na tenda da congregação. E desde os 50 anos cessarão do serviço pesado, né? E que mais mexeu comigo? Eu falei, Deus. Então, eles já nasciam sabendo o processo, sabendo o chamado, sabendo o que Deus queria deles. Então, eles já nasciam sabendo disso, com os pais falando: olha, você vai fazer esse trabalho aqui, olha, Deus te chamou para esse serviço aqui. Então, eles já nasciam sabendo disso. E aí, eles só começavam a exercitar o chamado deles com 25 anos. Ficavam do 25 aos 50 anos trabalhando na tenda, fazendo, né, o que eles foram chamados para fazer lá dentro, num lugar de honra, um lugar, né, que muitas pessoas precisavam deles. E aí, quando dava 50 anos, eles tinham que sair de dentro da tenda. Eles continuavam trabalhando, mas eles trabalhavam em outro lugar. A estação da vida deles mudaram. E isso ministrou muito no meu coração. Eu falei, Deus, que interessante. Será que eu tenho maturidade para entender isso? Para persistir no preparo de Deus, para eu não desistir desse preparo de Deus para entrar no meu propósito, no meu chamado. Quando eu estiver no meu chamado, será que eu tenho caráter para suportar e não ser corrompida no meu chamado? E quando a estação do meu chamado passar e o Senhor quiser coisas novas de mim, será que eu vou ficar pegada no que eu já sei fazer, no que eu domino para fazer e não vou querer ir fazer outra coisa, ir mais além do que o Senhor tem para mim? Você entendeu? Ou ir menos, né? Às vezes Deus me chama para um lugar, e aí me põe num lugar menor, e aí me põe depois num lugar menor ainda, e depois me põe no banco, e depois me põe em outro lugar. Será que eu consigo ter caráter para suportar os processos e os passos que Deus tem para mim? Então, se o Senhor falou muito no meu coração, o Senhor ministrou muito no meu coração, e eu oro que Ele ministre nos seus também. Amém? Os levitas, eles eram preparados para o serviço de Deus. Eles cuidavam do tabernáculo. A presença de Deus no meio do povo era algo muito admirável, era algo muito necessário. Era um processo, um chamado de Deus de alta relevância, sabe? Não era um serviço comum, sabe? Era santo, era um serviço santo, era algo maravilhoso, era algo admirável. Não era sobre talento, era sobre responsabilidade espiritual. E isso é algo que a gente deve se perguntar. Eu tenho, qual que é a minha responsabilidade espiritual no momento? O que o Senhor tem para mim? Sabe? Se o Senhor já me deu direção, que eu vou ministrar, que eu vou pregar, eu estudo, eu me preparo, eu estou treinando, eu prego para para duas pessoas, como se eu estivesse pregando para 100, para 200 pessoas, sabe? Como que eu estou vivendo os processos de Deus? Se Deus me chama para, sei lá, para fazer qualquer coisa, eu me preparo para isso, sabe? Eu deixo Deus trabalhar no meu coração, né? Existe um tempo certo para entrar e um processo antes disso. Existe um tempo certo. Não adianta eu querer acelerar o que Deus tem para mim, porque eu não vou ter maturidade suficiente para estar e para me manter nesse lugar. Quando eu tento passar a carroça na frente dos bois, eu vou num lugar muito perigoso. Porque para eu servir, para eu falar de Deus, para eu servir o Senhor, eu preciso de estar preparada. Não é que. Isso não é uma desculpa, tá? Tenha maturidade para ouvir isso. Muitas pessoas começam a ser preparada fazendo, entende? Porque no dia que você falar assim, eu estou pronta, eu vou pregar, eu me sinto preparada. Será que você está tirando Deus desse lugar? Será que você está tirando Deus, esse temor de tipo, o Senhor me prepara, o Senhor me coloca nesse lugar, o Senhor me sustenta nesse lugar? Entende? A linha tênua
de não ser covarde, mas não me sentir no lugar de que eu faço sozinha? Isso é algo muito sério, algo muito sério. Então, existe um tempo certo para eu entrar na tenda. Um processo antes de eu viver o que Deus tem para mim. Todos os levitas, eles tinham o tempo certo. Por mais que eles sabiam do chamado deles, eles eram preparados para isso. Então, antes de entrar, eles eram treinados. Ninguém começa carregando, começa aprendendo. Aleluia! E você tem a humildade suficiente para aprender, para errar, para tentar novamente. Deus prepara antes de expor. O culto bem antes do público. Olha isso. Deus vai te preparar antes de te colocar no lugar de exposição. Porque nesse lugar de exposição, nesse lugar da porta aberta, nesse lugar de ganhar 5, 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, você tem que estar preparada. Porque senão o seu coração pode ser como um pé com a bênção. Nesse lugar, gente, quantas pessoas que eu já fiz campanha para conseguir um emprego, para comprar um carro, e aí quando comprou o carro, a pessoa deslumbrou, o carro levou para tudo quanto é lugar, de menos para igreja. Sabe? Conseguiu um emprego. Foi na igreja, tipo, 2 vezes e parou de ir porque estava cansada demais, porque o emprego estava exigindo demais. Então, se eu não estou preparada para receber essa bênção, a bênção me tira da presença. Entende? E Deus, eu vou te falar uma coisa muito séria. Deus quer sua alma. Deus se preocupa com a sua salvação. Entende? Deus é o Senhor do ouro e da prata. Deus pode te dar. Deus pode e Ele quer te dar. Mas antes dele te dar, Ele precisa de te preparar. Ele precisa de ter o seu caráter envolvido nele e aperfeiçoado nele para que você consiga conquistar. Entende? Tem gente que casa e acabou. Sai do ministério. Eu estava conversando há algum tempo atrás com uma líder. Ela falou isso pro Sueli. O pessoal casa e para de vir. O pessoal casa e para de ajudar, para de liderar. Isso é algo muito sério. Entende? Entende como esse lugar de destaque, eu preciso de ter um caráter aperfeiçoado? Que a gente não começa carregando aquilo tudo, a gente começa aprendendo que Deus prepara antes de expor, que o culto, o meu particular, vem antes de eu ser exposta ao público, que Deus ele vai aperfeiçoar em mim o caráter dele, porque ele não quer me perder. Quem não suporta o processo não sustenta a presença. Eu vou repetir essa frase que é muito forte. Quem não suporta o processo, quem não quer passar pelo moinho de Deus, quem não quer passar espremer a prensa de Deus para sair o azeite, não vai sustentar a unção, o dom, o chamado, a bênção. Eu oro para ter filho. E aí, às vezes, eu vou deixar de ir na igreja, vou deixar de servir por causa do meu filho. Porque eu comecei a idolatrar ele. Foi tão difícil ter ele. Entende? Então, tem muitas pessoas que querem púlpito, mas foge do secreto. Que quer unção, mas não quer disciplina. Eu preciso de ser uma pessoa disciplinada. Eu preciso de colocar Deus em primeiro lugar de uma forma intencional, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Se eu te falar que é fácil, é mentira. Você acordar 1 hora antes para ter um tempo com o Senhor é matar sua carne. Matar sua carne. Mas como a gente vive o dia muito mais leve quando a gente faz isso. Como a gente recebe Deus, ele tem uma característica, né? Tem uma passagem que fala assim: Deus é galardoador de quem o ama, de quem o busca. Que eu preciso de ter fé nisso, que Deus é galardoador, Deus é presenteador daqueles que o buscam. Então, todo movimento que eu faço para perto de Deus, ele reage a esse movimento me enchendo, me sarando, me curando, me transformando. E aí, no tempo de carregar, né, nessa passagem que eu li com vocês, é de 25 a 50 anos. Aqui é o tempo de força, responsabilidade e entrega. Então, esse período, sabe, que os sacerdotes entravam na tenda, entravam no Santo dos Santos, entravam para fazer esse trabalho, era um período onde eles eram muito cobrados, onde eles eram muito, assim, exigidos fisicamente, sabe? Por quê? Olha, aqui o tempo de força, responsabilidade e entrega. Eles carregavam peso físico, peso espiritual, montavam e desmontavam a tenda e cuidavam daquilo que representava a presença de Deus. E o Senhor ministrou muito no meu coração sobre o meu corpo. Sabe, que eu preciso de me cuidar, porque se eu não me cuidar, eu não vou conseguir suportar o que Deus tem para mim.
Entende? Se eu não estiver fisicamente bem, eu não vou conseguir suportar. E eu vivi isso na pele no Dia das Mulheres. Porque na sexta-feira eu fiz um café para as garotas, né? Foi muito legal, mas eu cheguei em casa, era 11h30. Então imagina a hora que eu fui dormir. E aí eu acordei 5h30 da manhã, porque ia ter uma imersão das mulheres, eu ia servir. Aí eu pedi para ser colocada no primeiro horário, porque à tarde eu ainda ia pro culto dos jovens. Gente, quando chegou a tarde, quando chegou 1h, meio-dia mais ou menos, eu não estava suportando de dor. Dor, cansaço, sono. E aí eu falei, eu vou embora. Não é assim que Deus quer, eu não tô recebendo nada. E eu ainda tô com uma sensação de desgaste, eu tô querendo reclamar de dor. Então eu peguei o Uber e fui embora. Aí eu dormi, acordei, fui pro culto do Sub-15 e foi maravilhoso. E aí eu entendi, falei, gente, eu preciso de respeitar o meu corpo. Eu preciso de estar bem. Porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir carregar o que eu preciso carregar, fazer o que eu preciso fazer, servir do jeito que Deus quer que eu sirva. Entende? Então isso falou muito comigo. E Deus me pediu 3 princípios na minha vida. Deus me pediu, antes de ter o Daniel, 3 princípios. Primeiro princípio, exercício físico. Deus falou comigo que eu precisava de fazer exercício físico, eu precisava de estar forte, eu precisava de cuidar do meu corpo para que eu conseguisse viver o que Deus tem para que eu viva. Entende? E isso, gente, eu tô falando para aqui para mim, mas é para você também. Você precisa de cuidar do seu corpo. E aí Deus falou: cuida do seu corpo, male todos os dias, seja ativa. Deus falou comigo: leia a Bíblia. Leia a Bíblia, princípio espiritual. Eu preciso de ter essa comunhão, eu preciso de ter revelação da palavra. Então, assim, ler a Bíblia é algo básico, algo básico. E faça jejum, viva uma vida jejuada, viva de propósito, viva de jejum. Então, Deus me pediu esses 3 princípios para que eu conseguisse ter força para carregar o que Ele tem para mim. E assim é você precisa te perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, como o Senhor quer que eu viva a minha vida? Entende? Porque essa é uma responsabilidade, sabe? Para que você consiga viver fisicamente e espiritualmente e emocionalmente o que Deus tem para você. E você precisa ser curada nas suas emoções, porque senão o diabo vai atacar as suas emoções. E se você, minha filha, for atacada nas suas emoções, você não consegue. Porque uma mente ansiosa tem muita dificuldade de ouvir a Deus. Uma mente ansiosa, ela não consegue discernir a voz do Espírito. Entende? Isso é muito forte. Entrar na tenda não é status, é responsabilidade. Então, você realmente quer descobrir o seu chamado e viver ele? Vou te falar. Descobrir o chamado e viver ele te traz muita alegria. Te traz uma satisfação e um propósito de vida muito grande. Mas te traz uma responsabilidade muito grande. Te traz o seu jeito de viver vai mudar. Você já não mudou, sabe? Servir a Deus exige constância. Não é sobre quando dá vontade, é sobre compromisso. Compromisso. Constância. Não é fazer só o que você quer. É fazer o que Deus quer pra você. É às vezes falar não para pessoas que você ama. É às vezes priorizar algumas coisas. É às vezes fazer um jejum. Deus já me falou qual que é o meu próximo propósito. Falei, Deus, eu nem terminei esse que tá difícil pra caramba. Você já me pediu mais um. Ai, Deus. Sabe? É esse lugar que Deus tem pra gente. Tem gente que quer presença, mas não quer peso. E não é um peso do mundo, gente. A gente precisa de ter revelação disso. Viver na igreja, viver com Jesus, não é na igreja, viver com Jesus vai fazer com que eu tome decisões e viva de uma forma. Entende? Vai me trazer um sofrimento, um desconforto. Eu viver no mundo vai me trazer outro sofrimento e outro desconforto. Entende? Então a vida com Deus, ela é assim. A vida sem Deus também traz desconforto. Só que eu preciso de escolher. Eu quero viver um desconforto, sair da minha zona de conforto, mas com um caminhar para a eternidade com Deus? Ou eu vou viver uma vida desconfortável no mundo para caminhar para uma eternidade sem Deus? Porque nossa alma é eterna, não tenha dúvida. Por isso que a gente tem tanto medo de morrer. Por isso que a gente tenta lutar tanto contra a morte e processos de rejuvenescer e cuidar da pele, cuidar disso, cuidar daquilo, porque a nossa alma não quer morrer, porque nós não fomos feitas para morrer. Amém? Eles não eram descartados. Quando eles faziam 50 anos, eles saíam daquele lugar, mas eles faziam outra coisa. Eles se tornavam mentores. Paravam de carregar o peso e passavam a ensinar os mais novos. E aqui fala de estações da nossa vida. Como Deus tem estações determinadas. Deus tem um tempo certo para você fazer coisas específicas. E se o tempo passa e você não faz, você perdeu. Você perdeu o filho. Por isso que a gente tem que estar muito atenta. Nossa, eu tô toda arrepiada. Uau! A gente tem que ficar atenta. Peraí, qual que é o tempo? Qual que é a estação de hoje?
sabe? E talvez daqui 2 anos a gente já esteja em outra estação. E talvez daqui 5 anos a gente já esteja em outra estação. Mas será que eu vou ter essa sensibilidade de entender qual que é a estação que eu tenho? Ou eu vou me apegar naquela estação que fez sucesso, que foi bom, que eu fiquei top, que era confortável e não vou para a próxima estação? Entende? Deus tem coisas novas pra gente. Nossa, que luta, gente. Meu celular deu aqui. Memória cheia. Tive que parar. Ai, Deus, misericórdia da minha alma. E aí, será que você vai acessar essa estação nova? Entende? Aqui, os levitas, né, os sacerdotes aqui, esse povo aqui, quando dava 50 anos, eles tinham que viver outra estação. Se você ficar apegada na estação que você viveu, você não vai viver o novo de Deus. E Deus é um Deus de novidade. No reino você nunca para, você transiciona. Você vai para outro lugar, você vai para uma outra fase. Isso é lindo em Deus, isso é maravilhoso. Sabe, eu nunca imaginei estar trabalhando com adolescentes e hoje eu estou, tipo, apaixonada. Parece que eu tô cheia de filhos. Tá muito legal. E o espírito que fica mais jovem, que fica mais animado? Nossa, gente, tá muito legal. Maturidade espiritual gera discípulos. Quem viveu agora levanta outros. Uau! Maturidade espiritual gera discípulos. Maturidade espiritual gera sabedoria para ser passada para outras pessoas. Uau! Uau! E quem viveu aquilo vai levantar outras pessoas. Suelen, por que eu sofri tanto? Suelen, será que Deus tem alguma coisa para me ensinar nesse abuso, nessa traição, nesse casamento que eu vivi tantos anos sofrendo? Será que Deus tem alguma coisa para me ensinar? Será que Deus vai me usar em alguma coisa? Minha filha, pensa na sua vida. Seus filhos são uma bênção. Sabe? Com certeza você vai dar conselhos para pessoas criarem os filhos. Ai, seu casamento, Deus restaurou seu casamento, Deus vai te usar para dar conselhos para pessoas que precisam de ver uma restauração. Ai, Sueli, eu fui abusada, tá? Eu falo disso, não dói mais, graças a Deus. Mas o que eu vou tirar disso? Eu tenho vergonha de falar disso. Às vezes Deus vai levantar pessoas para você conversar. Deus vai te usar na unção de cura de alma em relação a isso, entende? Você quer entrar na tenda? E aí, você quer? Mas em qual tempo você está vivendo? Você tem a maturidade de saber qual tempo você está vivendo? Se preparando? Já está na tenda? Está ensinando outras pessoas? Quer pular o preparo? Está fugindo do peso? Ou já deveria estar gerando outras pessoas na tenda? E aí? Qual dessas 3 opções? 4 opções. Uau, é muito forte, né? Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor te responda isso. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo fale no seu coração nessa hora. E te fale. Se você quer entrar na tenda, se você quer pular o preparo, se você quer fugir do peso, ou se você já era para estar gerando outras pessoas na tenda. Deus, ele não se atrasa. Deus, ele prepara. Deus, ele é maravilhoso e ele sabe de todas as coisas. Você pode negligenciar o seu chamado e não querer viver. Mas Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Amém? Deus está formando estruturas dentro de você. Não tenho dúvida, porque se você está assistindo essa palavra, é porque Deus está formando estruturas em você. Ele está te ensinando a carregar o que é santo. Há uma responsabilidade em carregar o que é santo. Eu preciso de valorizar, eu preciso de entender, eu preciso de acessar a maturidade para ter temor para carregar, para estar nesse lugar. Ele está te posicionando no tempo certo. Amém? A tenda não é lugar de curiosos, é lugar de preparados. Aleluia! A tenda é lugar de pessoas preparadas. Não é lugar de curiosos. E Deus manda me te dizer assim. Uau! Deus manda te dizer assim.
Tem muitas pessoas no altar que não deveria estar, mas estão porque os que eu chamei não estão. Entende? Isso é muito forte. Deus está levantando nessas gerações pessoas que não apenas entram, mas que sustentam a presença. E agora eu quero te chamar para fazer uma oração comigo. Vamos fazer uma oração juntas? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu oro, Pai, e apresento cada mulher que assistiu esse vídeo até essa hora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e peço que nos ensine a respeitar o processo. Nos prepara por dentro, antes de nos expor por fora. Senhor, nos dá força para carregar o que é santo. A maturidade para levantar outras mulheres. É o que eu oro, Senhor, e peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, não nos deixe enganadas, Senhor. Não nos deixe perder esse feeling do momento certo de te servir. Não deixe, Senhor, a gente ficar agarrada em estações, Pai. Não deixa, Senhor, que a gente amadureça no tempo certo, que a gente cresça no tempo certo, que a gente floresça no tempo certo, que as nossas flores, Pai, dê outras árvores, dê frutos, Pai, em nome do Senhor Jesus, no tempo certo e determinado, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente descanse no tempo certo, que a gente trabalhe no tempo certo, que a gente tenha essa maturidade espiritual, Senhor, para vivermos o que o Senhor tem para nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a gente não entre na tenda de uma forma desesperada. Senhor, que o Senhor tenha liberdade para alinhar, para tratar e para nos posicionar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Que a gente seja emocionalmente, Senhor, maduras. Que a gente seja mulheres que te sirva, Pai, com alegria. Que a gente não pule etapas, que a gente não tenha medo do deserto, que a gente não tenha medo da bonança, que a gente consiga aproveitar de uma forma madura todos os momentos determinados que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meninas, obrigada. Eu amo vocês, vocês já sabem disso, né? E na segunda-feira que vem temos mais palavra. Quarta-feira temos estudo, tá? Que vai ser uma bênção. Nós estamos falando sobre a ferida da rejeição lá no nosso grupo de WhatsApp. Então não perca, tá? Esse momento de cura e de renovo que Deus tem pra vocês. Amém? Um beijo, Jesus abençoe. Tchau!